É, é sempre uma grande responsabilidade estar aqui, irmãos. Nunca é fácil, né? Sempre subir ao púlpito é um desafio muito grande, não é? Amém? Então, queridos, eu quero continuar e quero fazer um fechamento de uma série de mensagens que eu tive a oportunidade de vir pregando aqui, e hoje eu quero fazer o arremate antes de terminar esse ano, né? Para que essas verdades que eu tenho, que tem tocado muito a minha vida, que tem moldado muito da minha maneira de viver, da minha maneira de agir, e tem trazido muito êxito para mim, para minha família, porque a palavra de Deus, ela não erra, ela não falha, né? E quem anda pelos princípios da palavra de Deus não tem chance de se dar mal. Amém? Pode até aparentemente, aos olhos do ímpio, olhar para a gente e achar que a gente está indo mal. Mas quem obedece à palavra de Deus, Jesus disse que o João escreveu na sua carta, aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Então eu quero aqui convidar você a rever 2 versos que nós já lemos aqui, não serão os temas, mas eu quero que você tenha isso no pano de fundo da sua mente, porque é sobre essa tela, né, desses fundos, que nós vamos continuar ministrando. Eu gostaria que projetasse ali para nós o que está em Tiago, capítulo 1, verso 16 e 17, que muitos já aprenderam de cor, e você tem que guardar isso na sua mente, amém? Queridos, eu tenho percebido que grande parte das vitórias e derrotas de uma vida não acontece fora, acontece dentro dela. Estão entendendo o que eu estou falando? Grande parte das derrotas e vitórias de um ser humano acontecem, não é do lado de fora, acontece dentro. Acontece aqui dentro, dentro da nossa mente, da nossa alma, dentro dos nossos pensamentos. A batalha espiritual do diabo é contra a nossa mente. Porque se ele vencer a sua mente, os problemas de fora terão espaço. Mas se você tiver vitória interna, né, você terá com certeza vitórias externas. Amém? E a palavra de Deus nos leva a ter um conjunto de crenças adequado. Se você crer corretamente, você vai viver corretamente. Se você crer incorretamente, a crença é a base mais profunda da nossa tomada de decisão. Então, se nossas crenças, as bases pelas quais nós tomamos as decisões estão erradas, grande será o erro, o resultado. O Senhor Jesus, ele disse esse pensamento, essa frase da seguinte maneira. Ele diz assim, se os vossos olhos forem luz, não é? Todo o seu corpo estará iluminado. Mas se os seus olhos for trevas, ele diz, quão grandes são essas trevas. Resumindo, todo o nosso corpo também, né, vai estar em trevas. Amém? Quando ele está falando de luz, ele está falando da maneira de enxergar o mundo, né? E se ele está falando de os olhos ser luz, né? E a luz que nos ajuda a enxergar a realidade à nossa volta, se nós enxergarmos corretamente, nós temos a chance de agir corretamente. Eu estava ministrando para os irmãos lá embaixo da árvore, lá na esplanada, tem um local lá, né, que toda quarta eu vou lá ministrar a palavra. Eles se reúnem todos os dias, mas eu estou lá com eles apenas nas quartas-feiras. E reúne entre 40 a 60 pessoas ali naquele lugar. E debaixo de uma árvore adoram e buscam ao Senhor todos os dias. É uma coisa maravilhosa. Eu vou naquele lugar e a gente percebe um agir todo especial de Deus. Pela qualidade da motivação que aqueles irmãos vão ali para debaixo daquela árvore, faça chuva, faça sol, para adorar e buscar o conhecimento de Deus. E ali, um dia eu estava falando com eles sobre Eclesiastes, o livro da desilusão. Essa é a melhor forma de eu descrever o livro de Eclesiastes. É o livro que mostra, né, que muito daquilo que as pessoas correm atrás é pura vanidade, vaidade. Não é realmente o verdadeiro sentido, não é verdadeiramente a base que vai levar você a uma vida próspera, uma vida bem-sucedida espiritualmente, emocionalmente, né? E espiritualmente, materialmente. Amém? E eu perguntei para o pessoal assim, desilusão é bom ou é ruim? Porque algumas pessoas, elas ficam
conotam, né, criam a ideia de que estar desiludido significa perder a esperança de viver, perder a motivação de viver, não é isso? Alguns pensam que desilusão é isso, mas se você olhar desilusão, né, é simplesmente uma pessoa que estava iludida e essa ilusão caiu por terra e agora ela está vendo as coisas como realmente são. E a melhor coisa é não andarmos iludidos. A pessoa iludida, ela coloca a esperança naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não é duradouro, naquilo que não é realmente importante. Jesus fala de um homem que plantou e colheu com grande abundância, recolheu toda aquela fartura no celeiro, não coube, mandou fazer novos celeiros para caber tudo aquilo. E depois ele olhou para a sua alma e disse: olha, minha alma, descansa, porque agora você tem para muitos dias. Né? Ele estava iludido que tudo que a sua alma precisava era para a vida nessa terra. Ele estava encantado com a vida neste mundo. Não é? E aí Jesus fala que naquela noite aquele homem ouviu uma voz: louco, o que você tem preparado? Se nesta noite pedirem a tua alma, o que você tem preparado? Para quem será? Porque a gente sabe que nu viemos e nu retornaremos. Então nós temos que colocar a nossa vida em cima de coisas reais e verdadeiras e fundamentais da Bíblia Sagrada, que levarão você a conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar de quê? Da mentira, da desilusão, e vai levar você a realmente viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Eu quero, dita essa introdução, quero que vocês leiam comigo aqui como, né, deve ser, amém? É um dos textos mais lindos da Bíblia, então solta o ar do seu pulmão, de máscara mesmo, e leia no 3 comigo. 1, 2, 3. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pastor, mas o senhor repete tanto esse texto que eu já não aguento mais. Irmãos, eu posso ler isso 1000 vezes que eu aguento. Porque se você gravar isso na sua mente, você vai ter muita fé, esperança e força diante das adversidades que pintarem no seu caminho, não é? Quando o nosso coração está cheio de palavra, pode ser lá na UTI, um monte de gente desesperado, e a gente está em paz, não é? Mas o que nos dá a paz? É a lembrança dessas promessas. É a lembrança dessas palavras. E a certeza de que o Deus que as falou é verdadeiro. Amém? Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele falou. Amém? O Senhor Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E foi o Senhor Jesus que disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Jesus que disse: olha, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Amém, queridos? Mostrando que essas verdades estão embutidas nas palavras de Jesus. E como eu digo, se você vencer aqui dentro, você vence fora. Se você for derrotado aqui, você está derrotado fora. Então essas palavras são como escudos, são como espadas, são como couraça, são como cinturões, são como uma coisa que nos envolve e nos dá condições de permanecer batalhando pela fé. Amém? Eu quero ler outro texto também para você ter como pano de fundo na sua mente aí, que está em Efésios. Então, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, nós lemos essa oração na última pregação, e eu quero ler de novo, porque eu vou avançar, mas eu quero que isso esteja na sua mente. Você não vai começar 2022 de cabeça baixa. Em nome de Jesus, você vai começar de cabeça erguida. Amém? Você vai fazer cara feia para a dificuldade, vai fazer cara feia para o capeta, vai ser cara feia para os problemas, mas baixar a cabeça você não vai. Amém? Por quê?
Porque você sabe que maior é o que está com você do que o que está lá fora, amém? Maior é você com Deus do que todo esse mundo aí sem Deus, amém? Então, fixa isso no seu coração. Efésios capítulo de número 4, no verso de número... Efésios 3, 14, por gentileza. Efésios capítulo 3, verso 14. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Efésios capítulo 3. Achou? Por esta causa me ponho de joelho perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família no céu e na terra toma o nome. Quem é família de Deus aí, diga amém. Quem é filho de Deus aí, diz glória a Deus. Amém? Então fala com o seu irmão aí, não mexe comigo não, viu? Cuidado, eu sou filho de Deus, amém? Amém? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito, onde? No homem interior. Fala, homem interior. É aí que Deus quer que você ganhe todas as batalhas primeiro. Amém? Seja fortalecido, seja corroborado pelo poder, o poder de Deus, pelo Espírito Santo no seu interior. Amém? No seu interior. E conhecer, pode avançar, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Cristo habita dentro ou fora de nós? Dentro, não é? Jesus disse para a igreja em Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Isso é dentro ou fora? É dentro de você, amém? É dentro de você. Pode passar? Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja, Jesus tentou dizer amor de tal maneira. O apóstolo Paulo também tentou nos dar uma ideia, né? Para você tentar conhecer qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de quê? Fala comigo. Pode passar? E conhecer, leia comigo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Seja cheio de plenitude. Seja cheio de plenitude. Pastor, como é que eu faço para ser cheio? Seja convencido. Pastor, mas ser convencido é coisa ruim, né? Não? Já chamou alguém de convencido? Você já viu gente se chamando de convencido? Pô, esse cara é muito convencido. Eu sou convencido, irmão. Pode me chamar de convencido que eu não vou ficar... Eu sou convencido de que sou amado por Deus até o tutano. Eu sou convencido de que fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é por que eu sou convencido e falo? Porque Paulo diz, eu criei, por isso falei. Vocês já viram crente jururu? Crente murcho? Já viram? Era para existir crente murcho? Era para existir crente de cabeça baixa diante da dificuldade? Não era, não era. Era para nós pegar todas as milhares de promessas da palavra de Deus e cada dia sacar uma e usar. Né? Vem um problema, saca uma. Não, estão me acusando. Né? Estão dizendo que eu não mereço a graça de Deus, que eu sou um pecador. Beleza, não tem problema não, você pode falar. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Estão dizendo que você vai ser demitido, que vão te mandar embora, que você vai ficar amíngua, que não vai ter dinheiro para pagar as contas. Aí você vai dizer o quê? O meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. De alguma maneira. Ah, pastor, não gostei desse não, mas então fala aquele assim que Jesus disse, olha filhos, pequeno rebanho, não temas, porque Deus agradou-lhes dar o reino. Deus prometeu, irmão, Jesus disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça. Tem uns irmãos aqui que é mais fácil contar. Até eu arrisco, né? Contar os cabelinhos dele. Né? A gente não sabe onde termina o rosto e começa a cabeça. Por isso que é mais fácil contar, irmão. Amém? Mas Jesus, ele está sabendo de cada cabelinho. Eu não consigo contar a barba do irmão, porque o que Deus não deu aqui, não é?
Não é verdade? Né? Então o irmão é charmoso do mesmo jeito. A irmã Juliana que o diga. Não é, irmã Juliana? Mas Deus sabe, e o fato de Deus dizer que sabe todos os fios de cabelo da sua cabeça, é simplesmente para mostrar que Ele se importa com você. Amém? Ele se importa com a descendência dos homens. Ele se importa com você. Ele te amou de tal maneira. Nós temos que viver essa convicção. Por isso que eu sou convencido para valer, irmãos. Amém? Sou convencido de que sou amado. E sabe de uma coisa que eu sou convencido? Que eu não mereço esse amor. Não é? É por isso que você não pode, mesmo convencido com o amor de Deus, se julgar melhor que ninguém. Porque você sabe que assim como você não merece, o outro também não merece. Mas assim como você é amado, o outro também é amado. E é por isso que ao invés de você ter uma palavra para diminuir, uma palavra para desanimar, uma palavra para derrubar, você sempre vai ter uma palavra de fé e uma palavra de esperança. A mentalidade divina é muito esquisita, irmão. Mas é a melhor coisa do mundo. Eu não sei porque esquisito na nossa língua quer dizer coisa ruim, mas lá em espanhol é coisa gostosa, né? Esquisito é uma coisa gostosa, né? Mas aqui esquisito é meio coisa ruim. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus é meio sem sentido às vezes, mas é verdadeira, é real. Irmãos, quando nós lemos Jeremias capítulo 29, nós vemos Deus mandando o seu povo para virar exilados debaixo do domínio babilônico. E aí Deus pega o profeta Jeremias, fala para eles assim: eu sei os planos que tenho de vós. E são planos não de mal, mas são planos de bem, para vos dar um futuro, para vos dar uma esperança. Deus falando para um povo rebelde. Então, se eu estou na condição de me dirigir a alguém, pode ser a pior situação que ela esteja, a nossa resposta para ela é: olha, se você continuar nesse caminho, eu tenho certeza que vai dar nágua, vai dar problema, vai dar decepção. Mas eu quero dizer que tem um caminho melhor, tem alguém que te ama. Tem alguém que morreu por você, tem alguém que quer mudar a sua história, tem alguém que quer te abençoar, tem alguém que quer te guiar, tem alguém que quer te libertar, tem alguém que quer te transformar. Porque esta é a mensagem que eu encontro na palavra de Deus. Então, queridos, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Para quê? E olha o próximo. Pode passar. Leia comigo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Eu mal consigo falar isso, irmão. Tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Você tem que guardar essa mensagem. Você tem que internalizar isso. Eu não sei, irmãos. Eu sei que foi um ano de pandemia, do segundo ano da pandemia, não é? Foi um ano de muitas derrotas na questão de pessoas que perderam a vida, e a gente muitas vezes encara isso como um fracasso, como uma derrota. Perdi alguém, não é? É difícil, é doloroso, as lágrimas vêm ao coração, a saudade bate no peito, né? Mudança, vidas foram impactadas drasticamente, provedores de casa muitas vezes foram levados por essa doença, não é verdade? Mas eu quero dizer que existe um Deus que reina acima da tempestade. Existe um Deus que reina acima das pestes. Existe um Deus que reina acima das enfermidades, das pandemias, dos problemas da vida. E esse Deus é um Deus que sabe cuidar, sabe amparar, sabe agir. E no momento e na hora certa, Ele sempre vem com seu socorro. Aqueles que não creem nele se precipitam. Aqueles que não creem nele vivem vidas turbulentas e atormentadas. Mas aqueles que creem, mesmo em meio às grandes crises, ele encontra força, encontra fé, encontra esperança, encontra coragem e age. Irmãos, cada um de nós tem uma história. Se nós abrirmos a mensagem e começar a perguntar para qualquer um, conta 5 lutas que você passou na vida, tem gente que fala: não, pastor, eu quero contar logo 20. 5 é muito pouco, quero contar umas 20. Mas eu quero dizer, se você chegou até aqui é porque venceu todas as 20. Você está aqui de pé hoje é porque você venceu elas lá. E você venceu muito mais porque Deus está contigo do que por qualquer outra coisa.
Mas o fato de nós termos isso arraigado dentro de nós, muda a maneira como reagimos diante das diversas lutas que enfrentamos. Então, queridos, nesta noite, que nós possamos ter esta visão. Eu quero ler com vocês a história de um homem que toda vez que eu reflito sobre a vida dele, Deus sempre move o meu coração, Deus sempre fala comigo. Na mensagem passada, nós tratamos de Caleb, não foi? Vocês lembram do velhinho? Ou o velhinho convencido? Pensa o camarada convencido, era aquele Caleb, não era, irmãos? Ô Josué, manda a bola aí que eu mato no peito e faço o gol. É desse jeito. Me dá a montanha de Kiriat Safé e Kiriat Arba aí, é minha. Os gigantes estão lá, eu tenho força a mesma de 45 anos atrás para entrar lá e expulsar aqueles camaradas de lá. Pode me dar aí. Não é muita ousadia, irmão? Não é um velhinho de 85 anos, muito abusado? Mas o que Deus fez? Deus ficou triste com ele ou Deus aplaudiu ele? Deus foi contentinho com Caleb e falou assim, pode ir, Caleb, vai lá. Né? E Caleb teve vitória e venceu, amém? Amém? Hoje eu quero ler para você, na palavra de Deus, em 1 Crônicas. No capítulo de número, 1 Crônicas, aqui, capítulo de número 4, verso de número 9. 1 Crônicas 4, verso 9. Verso 9 diz, leia comigo, 1, 2, 3. E foi Jabez mais ilúcido que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo... Eu pensei que você estava lendo comigo, mas é o retorno, não é daqui da caixa? Era? Eu pensei que você estava lendo comigo. Vou tentar de novo, amém? No 3, 1, 2, 3. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. 1, 2, 3. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Paulo escreve, Deus é poderoso para dar muito mais infinitamente. Não é? Do que pedimos ou pensamos. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda e nele não há sombra de variação. Se ele não muda, a maneira como ele agia no passado permanece na maneira como ele age no presente. Quando você cumprimenta alguém e fala, irmão, como é que você está? Tá bom. Você acredita que ela está bem? Não converse nem uma barata. É perigoso ela bater o pé, a barata voar em cima dela, né? Nem a barata fica com medo de uma pessoa assim. Mas se você vai perguntar para o irmão, e aí ela parece a sunamita, vai bem contigo? Vai bem. Vai bem com teu filho? Vai bem. Vai bem com teu marido? Vai bem. E o menino era morto, gente. Mas aquela mulher não estava olhando a circunstância presente. Ela estava vendo que não fazia sentido. E Deus não é um Deus que não faz sentido. Uai, eu não tinha filho, ele me deu para matar? Não é isso, não. Não pode ser, não faz sentido. Né? Que dádiva é essa que Deus me deu? Me deu um filho para eu ver ele virar uma criança e morrer precoce? Esse Deus é um Deus de boa dádiva. Então, ela foi ao homem de Deus, sabendo que o homem de Deus ia fazer algo, porque não fazia sentido aquela derrota. E é assim que eu e você tem que encarar algumas coisas. Tem derrotas, tem batalhas, tem ameaças na nossa vida, que não faz sentido, tendo em vista o Deus que temos. Então não faz sentido nos acomodarmos, nos acovardarmos, nos acolhermos. Não, nós temos que levantar as cabeças. Olhar para os montes, de onde nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E fazer o quê? Avançar, prosseguir, enfrentar, lutar com os meios que Deus nos der. Amém?
Olha a história aqui desse homem. Vocês já tiveram a oportunidade de meditar nela algumas vezes. Mas eu fico impressionado, irmãos, que nossa mente tem o poder de se acostumar com as coisas e não mais captar o poder, a virtude nos textos que lemos da Bíblia. Às vezes você lê como se fosse uma historinha qualquer. Às vezes você lê como se fosse mais uma passagem bíblica. Mas se você lê a Bíblia como um homem espiritual, irmão, você não consegue só olhar para um texto desse. Você fica olhando para um texto desse e o seu coração vai aquecendo, o seu coração vai se movendo. Meu Deus, que coisa maravilhosa! O camarada fez uma oração tão simples e o Senhor decidiu atender ele. Que coisa linda! O que tem nessa oração? O que tem de impactante aqui? Deus me revela o que tem aqui. Porque eu quero essa coisa para a minha vida. Esses exemplos estão aí para você olhar e falar assim, Deus, o Senhor fez para ele, faz para mim também. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor fez na vida de fulano, o Senhor fez na vida de José, o Senhor fez na vida de Daniel, o Senhor fez na vida de Jacó, o Senhor fez na vida, até na vida lá daquele ímpio filho de rei lá, como é que é o nome dele? O Manassés. Eu quero que o Senhor faz na minha. Então tem situações, se você olhar a vida de Daniel, é um contexto. Senhora, meu contexto é parecido do Daniel, eu quero que o Senhor faça igual. Eu não aceito, eu quero fazer a diferença, eu quero santificar a minha vida, eu quero que a minha vida seja um brilho onde eu estiver, como Daniel foi. Deus vai te dar graça para ser. Não, pastor, a minha vida não é igual a de Daniel, não. A minha é igual a de Manassés. Eu estou perdido, fiz besteira, meti os pés pelas mãos, fiz um monte de coisa errada, até falei mal de Deus. Porque Manassés chegou até a passar os filhos no fogo, em sacrifício, né? Aqueles deuses malignos. Aí Deus mandou ele preso lá para a Babilônia. Só que lá na prisão, o rei Manassés se humilhou. Lá na prisão ele clamou a Deus. Lá na prisão ele se humilhou. O que Deus fez? Deus fez o rei devolver o reino para ele. Fez ele voltar para a terra dele e o homem se emendou. Então, se é isso que você precisa, que Deus te ajude a se emendar, Deus quer te ajudar. Mas o mesmo Deus de Manassés é o Deus que está disponível para te ajudar. O Deus de Daniel está disponível para te ajudar. O Deus de José está disponível para te ajudar. O Deus de Jacó está disponível para te ajudar. Não é à toa que Deus se identifica. Olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que ele fala assim? Porque ele quer que você olhe para o que Deus fez com Abraão e fale assim, então faz comigo. Você vê o que Deus fez com Jacó, fala comigo, faz comigo. Amém, queridos? Deus mudou a vida de um trambiqueiro Jacó em um homem que lutou com os homens e prevaleceu, lutou com Deus e prevaleceu, e Deus mudou o nome dele para Israel. Se você está precisando disso, pode pedir. Porque Deus é poderoso para te dar. Nós temos um Deus que vence as doenças, mas temos um Deus também que nos muda, que nos transforma, que nos liberta. Pode ser que você saia mancando igual Jacó, hein? Que Deus precisou dar uma tocada na coxa dele, nunca mais ele andou direito, viu, irmão? Endireitou ele por dentro e atrapalhou ele por fora. Jacó mancou o resto da sua vida, porque um toque do anjo nas coxas dele. Mas eu quero dizer para você, sabia que os judeus nem comem um determinado músculo da perna do animal por uma relação que tem com esse toque de Deus nas coxas de Jacó. Mas eu quero dizer, sim, que Deus ele é poderoso para agir na sua vida. Esse homem, então ele é um descendente de Israel. Ele é um homem que é posterior a muitos desses heróis que nós estamos falando aqui. No tempo dele, Abraão já tinha passado, Jacó tinha passado, José já tinha passado. No tempo dele, Moisés já tinha passado. No tempo dele, todos esses reis já tinham passado. Amém, queridos? Esses homens já tinham passado, mas estava registrado na história, estava registrado nos livros que eram lidos no templo, estava registrado naquelas histórias que eram lidas pelos escribas ali e pelos levitas, que era cantada nos salmos como nós cantamos. Sabe esse salmo aqui, que a sua benignidade dura para sempre? Esse salmo já existia no tempo em que esse homem chamado Jabez viveu. Amém, queridos? Então Jabez, ele está num contexto difícil. Talvez esse ano de pandemia pareça com um contexto. Foi um ano de sofrimento. O nome Jabez significa aquele que causa sofrimento, aquele que causa dores, aquele que causa problemas. Porque a mãe dele, né, eu acho que foi uma dor diferente dos demais partos.
porque é normal, desde que Deus amaldiçoou, né, a terra, amaldiçoou a Eva lá e falou, olha, a partir de hoje, por causa do que você fez, você terá filhos com dor. Mas eu imagino que a dor que essa mulher passou, talvez uma gestação muito difícil, talvez não tenha sido só no parto, mas o fato é que essa mulher resolveu marcar o seu filho com um nome maldito, né? Chamou ele de o que causa dor. Imagina se nós fazemos uma coisa dessa com o filho hoje. Hein, irmã Silvia? Já pensou chamar o descendente aí de o causador de dores? Não dá, né? Primeiro, a hora que ele for na escola, primeiro aninho, ele já vai saber que pode processar os pais, já vai processar a senhora por ter colocado esse nome nele, por danos morais. Não é? O nome dele era um apelido maldito, o causador de sofrimentos, o causador de dor. Eu imagino que deveriam chamar ele de prego, espinho, pedra no sapato, todos os sinônimos de causador de dor, né? Dente cariado, devia dar um monte de apelido. Imagina os coleguinhas na escola chamando ele, né? Coleguinha tem toda uma diplomacia, não tem, Kekel? Os amigos, os adolescentes não zombam de ninguém, não tira sarro da cara de ninguém, né? Adolescente não faz isso, eles são muito diplomáticos, muito educados, eles não fazem bullying, né? Imagina os bullying que esse garoto passou. Vocês conseguem imaginar um garoto com um nome desse? Vivendo, crescendo, uma vida onde o seu nome depunha contra ele. Mas, irmãos, isso aqui é legal, isso aqui é lindo da palavra de Deus. Não interessa seu passado, não interessa a sua história, não interessa seu nome. Não interessa, nada interessa. Pastor, mas olha, fizeram uma desgraça na minha vida. Pastor, sei lá, me violentaram, pastor. Pastor, mataram meu pai, pastor. Pastor, aconteceu um negócio. Irmãos, eu quero dizer que tudo isso é terrível. Nada disso é simples. Nada disso é algo que a gente deseja nem para o pior inimigo. Mas eu quero dizer que isso não define a sua história. Não é isso que define a sua vida, não é isso que define o seu futuro. Será isso se você se agarrar a isso. Mas ao invés de agarrar a isso, se você decidir agarrar a Deus, não interessa o que aconteceu na sua vida. Não interessa. Pode ser que Deus, junto com você, escreva uma história totalmente nova. Esse homem decidiu orar a Deus. E ele fez 4 pedidos. Eu glorifico a Deus porque a palavra de Deus diz, o apóstolo João ensinou isso, se nós pedirmos algo segundo a vontade de Deus, nós temos certeza que já recebemos o que pedimos. Então, sempre que você ver alguém orando e Deus atendendo imediatamente, é algo que estava de acordo com a vontade dele. Então, você já saca ali, Deus quer isso. E se é um pedido bom, faz para você também. Amém? Tá ok? Não deixa passar. Mas tem gente que é tímido. Alguém chega com a bandejona para ele. Tá bom, obrigado. Irmão, já pega de braçada. Já pega de copada. Já pega de balde. Não, pastor, não mereço. Ah, pastor, não é bem assim. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, deixa de fazer cerimônia com Deus. Deixa de fazer cerimônia. Foi Deus que falou assim, ó, faz prova de mim aí. Foi Deus que falou, né? Faz prova de mim. Seja fiel e faz prova de mim para você ver. Se eu não abrirei os céus. Foi Deus que mandou. Então, não, pastor, se um dia, pela infinita graça e misericórdia, o Senhor, por acaso, estiver desocupado, e então, naquele dia, ele estiver descansado, talvez ele me dê atenção. Não, irmão. O Senhor diz que os olhos dele são como chamas de fogo, procurando os fiéis sobre a terra. Ele está atrás de você, ele está procurando você. Eu lembro de um pastor Josafá, que pregou lá na esplanada. Ele pregou, o Senhor está na sua frente, o Senhor está na sua direita, o Senhor está na sua esquerda, o Senhor está na sua retaguarda, o Senhor está em cima, o Senhor está embaixo, o Senhor está dentro. Como é que um Deus desse não vai prestar atenção num pedido seu? Não vai prestar atenção na realidade que você está vivendo?
Você tem que encarar, como Paulo diz, irmão, se Deus não poupou ao seu único filho, Jesus, mas entregou ele por nós, como ele não nos dará, juntamente com Jesus, não pode ser sem Jesus, juntamente com Jesus, as demais coisas. Então nós precisamos pegar de braçada. Pastor, uma das coisas que eu mais pego de braçada em Deus, sabe o que é, irmão? Perdão. Tem gente que não consegue pegar perdão de braçada. Ele comete um erro, ele pede perdão hoje, aí mais tarde ele pede perdão de novo, aí daqui a pouco ele pede perdão de novo. Ele já falou com Jesus o problema atrás, e ele continua pedindo perdão. É como se, quando ele falou, Deus desse só meio perdão para ele. Mas não é assim. No momento que você confessa e rasga o seu coração, eu já pego o perdão completo. Suficiente para me lavar completamente. E eu levanto dali em paz. Porque o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Não fica nada. Então pega de braçada. Então sempre que você vê alguém pedindo alguma coisa a Deus, à vontade, e Deus atende na hora, presta atenção. Presta atenção no pedido de Salomão. Já prestaram atenção? Pede o que você quer aí, Salomão. Depois de tanto sacrifício, tanta adoração, Salomão, pode pedir o que você quiser. Fala aí o que você quer. Riqueza, poder, honra, glória, a vitória sobre os seus inimigos. Fala aí o que você quer, Salomão. Porque eu já vi que você é um adorador. Eu já vi que você é um homem que me honra. Eu já vi que você é um homem que me quer. Eu vi que você é um homem que quer viver uma vida extraordinária na minha presença. Você construiu o templo, você ofereceu sacrifícios, a minha glória testemunhou a respeito da veracidade do que você fez. Então agora eu quero te dar o que você quer. Irmão, que coisa, Deus faz isso? Faz. O salmista escreveu no Salmo 34, verso 7, né? Deleita-te, 34, 7, 37, 4. 37, 4, né? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleitar é confiar totalmente em Deus. E falar, Deus, o que o Senhor quiser eu quero. O que o Senhor fizer tá bom. O que o Senhor realizar, eu topo. O que o Senhor quiser me dar, eu aceito, né? E eu quero viver o melhor do Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, o Senhor é a minha satisfação, o Senhor é o prazer da minha vida, eu quero viver essa vida contigo, eu não abro mão do Senhor por nada. A Bíblia diz que Deus, quando pega um coração assim, Ele dá o desejo do seu coração. Até 6 meses, como é que é? 6 anos em 6 meses Deus faz. Eu vi um testemunho parecido com isso aí, não é? É isso mesmo, Silvio? 6 anos em 6 meses? Oh, Jesus, viu? O que Ele pediu? Leia comigo o primeiro pedido. Se me abençoares. Ô, irmão. Ele pediu de braçada ou de colherinha? Fala comigo, de braçada ou de colherinha? De braçada ou de colherinha? De braçada. Senhor, a minha vida é uma desgraça. A minha vida é uma vida amaldiçoada. A minha vida é uma vida de pessoas zombando de mim. A minha vida é uma vida que o senhor já sabe, né? Agora, vamos conversar aqui. O senhor não abençoou José? Não foi? O senhor não abençoou Jacó? O senhor abençoou José como? Muitíssimo. O senhor abençoou o Abraão como? Muitíssimo. O senhor abençoou o filho dele lá, o Isaquim, como? Muitíssimo. O senhor abençoou Jacó, aquele trambiqueiro lá que depois se converteu, o senhor abençoou ele como? Muitíssimo. Ah, mas me dá só um pouquinho que tá bom. Não, irmão. Ele fala o quê? Senhor, que tu me abençoe muito. Ele nem conhecia Jesus ainda. Né? Ele nem conhecia Jesus. Ele conhecia a fé que tinha no Cordeiro apenas. E já era um homem de fé desse jeito que agradou tanto o coração de Deus, que Deus atendeu. Então Deus quer que em 2022 você peça quanta bênção? Muitíssima. Muitíssima. Ele falou, Deus, eu quero a bênção. Irmão, sabe o que é bênção? Bênção é um poder, uma capacidade de prosperar. Prosperar não é ficar rico, amém? Mas gente próspera geralmente acaba enriquecendo também. Não é? Gente que é próspera na mente,
próspera nas emoções, próspera no relacionamento com Deus, próspera no relacionamento familiar, ela é próspera no relacionamento social e acaba sendo próspera materialmente também. Ela sempre tem mais do que precisa a ponto de ter condições de ajudar os outros. Isso é prosperidade. É você ter mais do que precisa a ponto de conseguir ainda socorrer o outro. Quem não é próspero, quem não tem nem para si o suficiente, não prosperou. Mas como é que você sabe que você é próspero na alma? É porque você tem fé para você e quando chega o desanimado, você tem fé para ele também. Você é próspero espiritualmente. Como é que você sabe que o seu lar é um lar próspero? Porque você tem para você e chega gente com o lar destruído e você ainda consegue ajudar ele a consertar o dele. Você tem graça de Deus para o seu lar, ainda tem para o dos outros. Como é que você sabe que você é próximo nos relacionamentos? Você consegue amar sua família, amar seus filhos, mas chega os filhos dos outros, você ama também, do mesmo jeito. Você é próximo, você tem para seus filhos, ainda tem para o filho dos outros. É prosperidade. Amém? Que Deus quer. Então, quem quer bênção muitíssima, levante a mão. Porque Deus tem bênção muitíssima para você. Amém? Segunda parte da oração dele. E os meus termos ampliares. Querido, naquela época, a riqueza material, ter um terreno grande, uma terra maior para criar um gado, porque era muito agricultura e pecuária, né? Um artesanato muito básico naquela época. Não é como hoje que nós temos empresários da mídia, né? Aqui na nossa igreja, né? Nós temos outros tipos de pessoas que fazem muita coisa que naquela época nem existia, né? E prosperam, influencia. Naquela época era a única maneira realmente de enriquecer, era tendo mais terra, mais gado, né? E aí ele fala, Senhor, amplia os meus termos. Na verdade, ele está pedindo, Deus, amplia a minha capacidade. Amplia a minha capacidade. Irmãos, esse é o detalhe. Ao invés de, se ele falasse assim, Deus me dá vaca, Deus me dá cavalo, Deus me dá jumento. Onde ele ia pôr esse jumento? Onde ele ia pôr esses cavalos? Ele foi esperto, ele pediu o quê? Aquilo que sustenta o restante. Se eu tiver a terra, eu junto. Tem gente que me dá o jumento para... né, dividir comigo, ó, eu ponho a vaquinha na sua terra, metade das crias fica para você, só porque você tem a terra. Arrendamento de terra funciona assim, não é? Tem gente que planta lá na sua terra e fala assim, ó, arrenda a sua terra para mim, eu planto na sua terra, te dou uma parte da colheita para você. Então ele pediu o mais importante, então ele pediu que Deus ampliasse a sua capacidade. Hoje, terra é importante sim, mas muito mais Deus quer ampliar a sua capacidade intelectual, a capacidade de resolver problemas complexos. Peça a Deus, Deus, me dá capacidade. Amplia a minha capacidade. Eu quero ter mais capacidade de amar. Eu quero ter mais capacidade de cuidar. Eu quero ter mais capacidade de raciocinar. Eu quero ter mais capacidade de aprender. Eu quero ter mais capacidade de distribuir. Pede isso, porque Deus quer que você seja. Se você precisa só para você, só um pouquinho a coisa serve. Mas quando você quer ampliar sua capacidade para ser uma bênção para os outros, ter tanto que sirva para outros, tenha certeza que Deus quer. Todo o projeto de Deus é para além de você, é para vários. Tem muita gente que quer um projeto mesquinho. Eu quero um carro para eu me exibir. Eu quero uma casa maior para eu passar na cara da minha família que todo mundo é pobretão e eu me dei bem. Eu quero dizer que se esse é um caminho de morte. Porque a palavra de Deus diz que pedis e não recebeis de Deus, porque pedis mal, pedis para gastar nos vossos próprios deleites. Deus não gosta muito dessa ideia de egoísmo. Agora, quando você fala, Deus, me dá um carrão, porque eu quero ser bênção. Eu quero, onde tiver que levar uma pessoa, eu o dia precisar, pode contar comigo. Senhor, onde for pregar o evangelho, mesmo a igreja sendo longe, eu vou. Senhor, não tem problema, me dá um carrão que eu quero cuidar melhor da minha família. Eu quero assistir meus pais que estão doentes. Pode pedir. Toda vez que você quer algo que é para mais de alguém do que você, para abençoar, para ajudar, Deus quer te ajudar. E Ele está pedindo isso para a vida dele. Ele quer capacidade maior. Peça. Irmãos, Tiago disse assim, alguém tem falta de sabedoria? Olha o que ele diz, pede a Deus. Sabe como é que Deus dá? Liberalmente. Senhor, me dá sabedoria, tá, filho? Eu vou pegar aqui um pedacinho de um papelzinho da minha sabedoria. Ele falou, não, eu dou quanto você quiser. Quanto você quer? Eu vou te dar. Salomão falou, Deus, eu quero só sabedoria. Quanta? Sabedoria suficiente para eu entrar diante do teu povo, para eu sair de diante deles e para eu governar sobre eles. Não, Salomão, fica tranquilo. Eu vou te dar sabedoria, mas vai ser tanta que antes de você não houve,
depois de você não haverá. E além da sabedoria, porque você pediu um pedido tão sábio, eu vou te dar ela. Mas eu vou te dar riqueza, vou te dar honra, vou trazer paz. Esse é o Deus que você serve. Pede para Ele ampliar a tua capacidade. Amém? Amém? Tem gente que fala assim, Deus, me livra dessa luta. Deus me livra desse problema. Deus me livra disso. Só que essa não é a melhor oração. A melhor oração é, Senhor, me dá sabedoria, me dá graça e capacidade para eu resolver esse problema. O que acontece? Se você orar assim, você vai crescer com o problema. O problema vai te deixar mais forte, o problema vai te deixar mais sábio, o problema vai te deixar mais perto de Deus e vai ser bênção. Mas se você já vê o problema como coisa ruim, você já nem enfrenta. Você, na verdade, vê aquilo como algo que você quer se livrar o mais rápido, mas você não quer aprender com aquilo. Deus quer que você peça. Deus amplia a minha capacidade de quê? Resolver problema. No meu casamento, no meu relacionamento com os colegas, na minha universidade. Qual foi outro pedido que ele fez, para nós concluirmos? Né? Eu quero muita bênção, eu quero muita capacidade, muita habilidade para prosperar, mas eu quero capacidade. E ele falou o seguinte, só que eu não quero isso sem o Senhor. Eu quero a sua mão comigo. Vem cá, Ezequiel, me ajuda aqui a pregar, só para os irmãos não dormir. Vem cá. Irmãos, esse cara bonito, charmoso, eu tenho muito orgulho de ser o pai dele, viu? E está solteiro ainda. Amém? Fica aqui, meu filho. Amém? Irmãos, quando eu vejo Jabez falando que a sua mão for comigo, eu não vejo ele pensando nada mais além do que isso aqui, ó. Uma mão. E o que uma mão dessa faz? Se eu só ficar segurando na vida a mão dele, não ajuda muito, né? Mas se eu, sendo mais poderoso, mais sábio, mais inteligente, com mais visão que ele, como Deus era em relação a Jabez, eu posso conduzir ele. Às vezes vem um pecado, uma tentação lá, tentando levar você para lá. Aí eu, não, filho, vem cá, é aqui. Né? Aí ele quer se desviar para lá, Deus, não, vem cá, filho. Aquela gatinha lá não, Ezequiel, é para cá. Amém? Ok, essa ali não tem nada com Deus, né? Olha o exemplo da irmã Silvia, tá, Ezequiel? Escolhe uma menina de Deus. A mão de Deus com Jabez significa ele queria Deus guiando ele, conduzindo ele para fazer a vontade de Deus e não a dele, porque ele sabia que em muitos momentos, se ele se deixasse com poder, né, com bênção muitíssima, com muita terra, mas sem essa mão de Deus, quem já viu gente ficar poderosa e se perder? Dizem um ditado popular aí, dá poder a uma pessoa e você descobre quem ela é. Não é? Já começa a pisar nos outros, já começa a humilhar os outros, já começa a descartar a esposa, né, de 30 e casa com uma de 15, né? Assim um negócio, não, aí é pedofilia, né? Abre mão de uma de 50 e casa com uma de 20, não é? Então tem muita gente que se perde quando tem poder. Jabez, Senhor, eu sei que o Senhor vai me abençoar, eu sei que você vai ampliar, mas eu não quero isso sem a sua mão me guiando. Eu quero que nas minhas decisões, eu quero que como eu gasto o meu dinheiro, como eu aplico os meus bens, como eu conduzo a minha vida, seja não segundo a minha vontade, mas segundo a sua vontade. Quem quer Deus guiando você? E Deus quer te guiar, irmãos. Deus quer te guiar, Ele quer te aconselhar, Ele quer te orientar. E eu quero dizer que se Ele te orientar, não tem erro. Amém? Os que faz a vontade do Senhor permanecem. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Qual foi o último pedido dele? E fala comigo. E fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o seu pedido. Ele falou assim, Deus, quando ele fala o mal, tem duas conotações aqui. Eu não quero que o mal, a maldade, o pecado domine sobre a minha vida. Eu não quero isso na minha vida. E a outra coisa tem conotação com o próprio nome dele. Eu não quero mal na forma de sofrimento. Eu não quero levar uma vida de sofrimento. Pastor, é possível o crente não levar uma vida de sofrimento? É. É possível o crente não sofrer? Não. Fala comigo, me abençoar muitíssimo. Minha capacidade aumentar. Sua mão me guiar. E o pecado não habitar em mim. As consequências também, o sofrimento não fazer parte da minha vida.
Você quer isso para a sua vida? Levanta a mão assim, põe a mão assim. Eu quero dizer, e Deus concedeu o seu pedido. Amém? Fique de pé. Por gentileza. Põe capítulo 2 de Crônicas, verso 55. Capítulo 2, verso 55. Olha o que aconteceu na vida desse camarada, irmãos. Um camarada que tinha um nome tão maldito, ele não mudou o nome, mas a partir disso, do que Deus fez na vida dele, o nome dele virou marca de sucesso. Virou marca de coisa boa, ganhou uma nova conotação. Veja que, olha, as famílias dos escribas que habitavam em... Quem dá o nome de uma cidade? Geralmente é uma homenagem a esse homem. Alguém chamaria cidade que causa dor, simplesmente? Esta cidade recebe o nome Jabes. E era uma cidade de escribas. Naquela época, os escribas eram a elite intelectual. Eram os que sabiam ler, sabiam escrever, sabiam ensinar. Eram os que trabalhavam para os reis, eram os que trabalhavam para os comerciantes, eram os que faziam também as contabilidades. Eram homens líderes e ilustres da sua época. Ele se tornou não só um homem ilustre, mas ele se tornou tão ilustre que deram o nome dele a uma cidade de pessoas ilustres. Então, pensa a dignidade que Deus restaurou na vida desse homem. Pensa a nobreza desse homem, irmãos. Pastor, mas Deus não tem tudo isso para mim. Não tem. Deus tem. Creia. Creia. Receba. Deus tem para você como tinha para Jabes. Só que Jabes foi fazer a parte mais difícil. Ele foi estudar. Ele foi aprender os conhecimentos mais elevados da sua época. E se tornou um homem reconhecido. Usa a capacidade que Deus está te dando. E desenvolva habilidades em todas as áreas da sua vida. Na vida sexual, na vida conjugal, na vida financeira, na vida profissional, nos negócios, em tudo, desenvolva-se. Deixa a palavra de Deus mover-se através de você. A pastorinha já tocou no relógio ali, eu já entendi, minha pastora. Foram todos esses. E esses homens, eles estão num clã chamado clã de Recabe. E nós vamos ver que a sabedoria, a influência desse clã, dessa família é tão grande, que mesmo quando o povo de judeu, os povos de Judá, está sendo enviado para a Babilônia, Deus chama os descendentes de Recabe como exemplo para toda a nação de Israel. E eu quero dizer que se você acreditar que Deus é poderoso para te dar infinitamente mais, não só você vai ser uma mulher poderosa sobre a face da terra. Não só você será um homem poderoso sobre a face da terra. Você será uma influência para muitas gerações. Seu filho, sua filha, seus netos, suas netas olharão a sua história e serão influenciadas por ela. E você criará uma descendência de homens e mulheres abençoados. Deus tem isso para a sua vida, você acredita? E eu quero orar por você e por mim, para que esse ano que termina, falta 10 dias praticamente, para ele terminar. Quando é que você vai esperar para pegar essas bênçãos? Hoje, não vou esperar para amanhã. Quando é que você vai começar já a ver essa bênção sobre a sua vida? É hoje. Quando é que você já vai exercitar essas capacidades novas que Deus me ensinou sobre a sua vida? É hoje. Pastor, como? Pastor, eu estava precisando que Deus ampliasse a minha capacidade para cuidar da minha casa, do meu marido. Já começa a exercitar, porque já chegou essa capacidade aí. Já começa a agir diferente como mulher a partir de hoje. Ah, pastor, não estou cuidando bem da minha esposa. E eu pedi para Deus aumentar a minha capacidade de cuidar dela. Já começa a cuidar diferente, porque Deus deu capacidade aí para você hoje, amém? Senhor, meus filhos estão meio assim, a Deus dará.
né? Que seria uma coisa boa, mas significa uma coisa ruim, né? Você não está conseguindo cuidar dos seus filhos. Recebe capacidade, porque Deus está te dando. Começa a cuidar deles, de fato, a partir de hoje. Pastor, a minha vida profissional está um fracasso, eu não consigo, estou desatualizado, meu currículo ninguém me quer contratar, já mandei para 10 lugares, ninguém quis. Já vai pegar seu currículo, já vai ver o que o mercado está exigindo e já vai pedir capacidade maior e já vai estudar, já vai se preparar e você vai para o mercado e Deus vai abrir uma porta grande para você. Pastor, minha empresa lá, minha escola, meus negócios não estão indo muito bem, pastor. Eu estou perdendo cliente, estou perdendo mercado. Começa já a se aplicar porque tem novos mercados para você, né, usufruir, para você ir disputar, para você ir batalhar por ele. E Deus te dá a capacidade para fazer isso. Amém, queridos? Deus te dá a capacidade. Nós ministramos aqui, lemos na pregação anterior. A nação que conhece o seu Deus se torna poderosa. O povo que conhece o seu Deus se torna poderoso, se fortalece e faz proezas. É isso que está sobre a sua vida, amém? Põe a mão no coração. Senhor, o ano de 2021 está terminando, Senhor. Para uns, um ano de muitas vitórias. Para outros, um ano mais ou menos. Para outros, um ano difícil, terrível, de perdas, tristezas, de saudades, de sofrimentos que vieram e bateram a porta, Senhor. Mas eu quero, Senhor, como diz a Tua palavra, Pai, que o Senhor nos abençoe muitíssimo. Nós queremos, Senhor, que o Senhor amplie a nossa capacidade. Nós queremos que a Sua mão nos guie, esteja presente na nossa vida, como provisão, como proteção, como orientação, Senhor. E nós queremos também, Pai, que o Senhor nos livre do pecado. Nos livra do pecado, Senhor. Santifica a nossa vida. Nos liberta do que nós gostamos de ver e sabemos que não é bom. Que nós gostamos de falar e não deve ser falado. Lugares que gostamos de ir e não deveríamos ir. Relacionamento que mantemos e não deveríamos estar mantendo. Tira isso da nossa vida, Senhor. Tira, não deixa esse mal afligir, agarrar na nossa vida, não. Nos liberta, Senhor. Traz santidade. Traz uma identidade sarada para dentro de cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, nós também não queremos viver de vida de sofrimento. O Senhor disse, no mundo tereis aflições. O Senhor não disse que nós viveríamos sofrendo a vida inteira. E o Senhor ainda prometeu que o Senhor estava conosco para nos livrar, para nos abençoar, para nos orientar. Dá-nos o poder que o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que aqueles que crescem em Ti, como diz as Escrituras, um rio de água viva fluiria dentro dele. Nós queremos esse rio aqui, Senhor. Nós queremos esse Espírito Santo lavando, purificando, renovando, restaurando as nossas vidas. Nós queremos o poder, Senhor, de operar milagres e maravilhas sob a autoridade deste Espírito Santo. Nós queremos enfrentar o diabo, enfrentar os demônios e ordená-los que saiam de cada vida, saiam de cada casa, saiam de cada local de trabalho, saiam em nome de Jesus. Porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quebra todas as cadeias malignas. Quebra todas as prisões. Quebra, Senhor, esses pensamentos malignos que afligem essa mente, Senhor, este coração. Tira esse dardo inflamado. Cura essa ferida na alma, Senhor. Porque nós queremos viver a vida abundante que o Senhor nos mandou viver. Uma vida de humildade e mansidão. Mas é uma vida de ousadia, de coragem, de fé e sem, Senhor, temer o mal, sem temer o pecado, sem temer os homens, mas confiando no Senhor e temendo apenas o Senhor, Pai. Abençoa a Tua igreja. Eu e a pastora Eni, nós amamos essa igreja, Senhor. E nós queremos ver esta igreja vitoriosa. Queremos ver esta igreja, Senhor, triunfante. Queremos ver esta igreja liberta. Queremos ver esta igreja, Senhor, caminhando e crescendo em graça e conhecimento a cada dia. E nós rogamos que a bênção de Jabez esteja sobre a igreja do RK, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida
como Deus abençoou Jabez, em nome de Jesus. Amém?